Silêncio total. Muito bom, muito bem, meus amigos. Estamos aqui dando início à nossa live aqui no canal da BRM Gestão, no YouTube, no canal pessoal também, enfim. Vamos só aguardar alguns minutinhos aí para quem está chegando, né? Paulo e André, que estarão comigo aqui ao meu lado. Daqui a pouco eles vão se apresentar, mas dá só um oi aqui para a galera enquanto o pessoal está chegando aí. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Maravilha, maravilha. Muito bem, para quem por acaso está embarcando agora, não sabe o que é que está acontecendo, o que é que a gente vai conversar aqui, né? E até para começar a contextualizar, porque essas três figuras aqui que estão aqui na sua frente, só para discutir aqui esses três temas, né? São três especialistas aqui nessas temáticas que estão presentes aqui no webinar. Vamos falar sobre liderança, vamos falar sobre estratégia, e aí o Paulo vai dar show já sobre isso. Vamos falar de gestão de processo, André Camargo também com uma larguíssima experiência aí, não só na parte de gestão de processo, experiência do cliente. Daqui a pouco a gente vai aqui se apresentar em mais detalhes para cada um, mas só para promover um grande bate-papo aqui nessa noite, e eventualmente você que está conosco aqui nos nossos canais, fique à vontade desde já para fazer sua pergunta, colocar aqui no chat, comentário, enfim, estaremos inteiramente à disposição de vocês, não é isso, André e Paulo? É isso mesmo, eu estou aqui já publicando nos meus stories, chamando o pessoal para cá também, para assistir conosco. Vamos bater um papo legal aqui, de uma forma mais solta, vamos falar da experiência da gente mesmo, do mercado, né, sem precisar estar entrando muito em teoria. Esse não é o objetivo agora. Talvez em outro momento a gente pode entrar mais nas ferramentas, técnicas, mas eu acho que esse bate-papo mais descontraído é bem legal para a gente trazer experiência do mercado e trocar algumas ideias aqui com essas duas feras. Vamos lá. É isso aí. Uma coisa que eu acho legal de nós três é mostrar que o quão convergentes são esses três temas, né? O quão é importante a estratégia, você ter uma estratégia, ter teus processos e a liderança, as pessoas envolvidas para entregar aquilo, para a gente atingir aquilo que a gente está colocando no tema do nosso webinar, né? Que é a alta performance das empresas. Então, acho que essas provocações, essas conversas, para puxar um gatilho aí para a gente falar sobre esses temas. Muito bom, muito bom. Tripé básico, né, de qualquer boa organização que queira realmente elevar a sua performance. Então, esse foi o mote aqui, só contextualizando para você que está chegando aqui nos nossos canais, o motivo dessa primeira bate-papo. Primeiro, hein? A gente vai fazer vários eventos aqui ou em outros canais, no Instagram, enfim, mas o intuito é esse, trazer um conteúdo de qualidade, prático, a partir das nossas experiências de consultorias organizacionais, e, como falei, é pouco papo e muita prática, e daí, obviamente, contando aí com a sua participação desde já, colocando suas dúvidas, suas perguntas, seus desafios, para a gente botar na mesa e conversar. Muito bem, já demos aqui os primeiros minutos aí, só de aguardo para quem eventualmente está chegando um pouquinho atrasado, né, pegando aí o seu café, sua água, se acomodando na cadeira, no sofá, onde esteja. Então, eu vou fazer uma breve abertura aqui, né, oficial, vamos dizer assim. Eventualmente, para quem não me conhece ainda, meu nome é Adriano César, eu sou consultor organizacional da BR Management. Prazer estar aqui com vocês há mais de 12 anos no mercado de consultoria, já tendo passado antes pelo Banco do Nordeste como executivo, enfim. E realmente hoje uma das coisas que mais me dá prazer, de fato, é estar trabalhando com consultoria, desenvolvendo e formando lideranças, desenvolvendo estratégias e gerando resultados. Então, em linhas gerais, é isso, além de também conciliar com as minhas atividades acadêmicas na UFAL, como professor da UFAL em Arapiraca. Fechado? Então, com isso, me apresento e agora também passo a bola aqui, então, para o Paulo. Vamos lá, Paulo, você se apresenta e depois o meu amigo André também faz a sua apresentação. Boa noite, pessoal. Eu sou Paulo Embuzeiro, sou diretor da ITC Global e também professor da área de gestão, né? Eu segui uma carreira acadêmica, sempre com o pé no mercado aí com a área de consultoria, né? Então, fui lá fazer minha especialização, mestrado, doutorado, mas a minha paixão mesmo é mercado. Gosto muito de pensar
trazer esse pensamento estratégico, os conceitos e tudo, e levar isso para aplicação, né? E trazer isso para a sala de aula, porque nos cursos de pós-graduação, em MBA, até na graduação mesmo, é tão importante a gente estar levando essa experiência. Então, a minha paixão, costumo muito dizer, que é aprender e ensinar, né? Então, hoje a gente vai fazer o que a gente gosta aqui, bater um papo sobre essa parte, esses temas bem interessantes, liderança, estratégia e processo, e trocar ideias, compartilhar aqui as experiências com essas duas feras aqui, e assim que a gente também puder, em outras oportunidades, na sequência, a gente vai trazer outras novidades aí, bem interessantes, que a gente está desenhando, né? Algo que a gente já vem conversando há um tempo, e, assim, qualquer outra informação sobre o perfil, a gente vai conversando e a gente vai se conhecendo durante a apresentação. Maravilha, Paulo. André Camargo, meu amigo, vamos lá. Então, vamos lá, sou o André Camargo. Como posso falar sobre mim? Eu sou formado em Gestão da Qualidade pela Universidade Federal do Paraná. Estou terminando minha especialização no MBA, em Business Intelligence. É interessante que essa questão de relatórios, BI, sempre cai na minha mão, e é uma coisa que eu gosto muito, mas muito a ver com a minha área de atuação. Então, são processos, e hoje, em específico, experiência do cliente. Então, a minha grande experiência é mais nas áreas de serviço. Trabalhei por muitos anos numa grande empresa de telecomunicação do Brasil, a GVT, a Vivo, Telefônica, e hoje eu trabalho na área de experiência do cliente da Universidade Católica do Paraná. Então, eu sou uma pessoa de mercado, também atuo com a consultoria, tenho a Kenmore, e de mercado, muito focado nessa área de serviços, e agora também estou entrando nesse mundo da educação, que é muito importante, é a base de tudo para a gente evoluir como país, como nação, como empresas, toda essa questão de você ter uma base educacional muito boa, e eu estou trabalhando nessa área também. Espero que contribui bastante nesse bate-papo com vocês, e também aprender. Ter a oportunidade de estar aqui com o Adriano e com o Paulo, para mim é uma grande oportunidade de aprendizado. Então fica esse recado também para vocês. Maravilha, obrigado, André. Oi, Paulo. Interessante, viu, Adriano? Até a gente trocar depois, falar um pouquinho sobre como a gente se conheceu, né? Não precisa entrar em tantos detalhes por conta do tempo, mas, as duas especialistas aqui, tanto o Adriano quanto o André mesmo, a gente se conheceu mais recente, né? Nosso contato, a gente já trabalha com algumas consultorias, mas a gente teve uma oportunidade aí de se conhecer em um curso fora do Brasil, né? Nos Estados Unidos, a gente foi para a Universidade de Akron, um curso de liderança avançada, de gestão, foi bem interessante. E a gente, a partir de lá, começou a trocar algumas ideias e está aí já trabalhando no mercado, né? Já o Adriano, ele também pode falar um pouco, né? Já o Adriano, a gente tem se encontrado muito no mercado, né? Termina nos corredores também das instituições, né? Eu chegando para dar uma aula, ele também, e aí a gente termina conversando bastante, trocando algumas ideias, né? Então é interessante até fazer uma breve fala assim de como a gente se conheceu também, em termos de mercado, o quanto que é importante as conexões, né? Network, para estar agregando valor, né? Porque a gente não pode pensar também só seguir de forma individual, tem que pensar sempre aí, o coletivo, né? Para poder a gente agregar valor nos nossos projetos. E esse é um projeto que é bem interessante que a gente está caminhando aqui. É a famosa sinergia, né, Paulo? Quando nós três aqui decidimos, de alguma forma, nos juntar para entregar coisas de valor, né? A gente vai falar eventualmente mais sobre isso durante o webinar, em outras situações também, mas são 3 áreas, 3 expertises aí que se complementam e, uma vez conectadas, certamente vão gerar valor para as organizações nas quais a gente puder atuar, tá? Só para explicar um pouquinho da dinâmica para você que está aqui. Oi, André, pois não. Não, só não quero interromper, só para essas conexões como são interessante. E a gente está distante, né? Eu estou aqui em Curitiba, vocês no Nordeste, eu e o Paulo, a gente foi se encontrar fora do país, mas é interessante essas questões de sinergia, né? E agora com toda essa questão de tecnologia, que foi acelerada esse ano, como que a gente está conseguindo entregar e fazer coisas muito interessantes, mesmo longe, né? Isso. É a famosa aldeia global, né? Na prática.
Ô, Adriano, uma coisa bem interessante, Adriano e André, que esse formato que a gente está aqui é um formato que a gente já está acostumado a fazer nas nossas reuniões, né? Isso. Então, assim, o que a gente está propondo aqui é, olha, vamos levar isso ao vivo, vamos bater um papo, trocar ideia, porque a gente está aqui, vai conversar sobre alguns assuntos aqui, mas são assuntos que vão amadurecer ainda mais nos nossos projetos, que a gente também está trazendo. Então, trazer esse bate-papo que a gente vinha fazendo já, mas não ao vivo. Né? Então, agora é uma oportunidade de a gente estar com a agenda aí para estar trazendo essas discussões, né? Como diria Faustão, quem sabe faz ao vivo. A gente está abrindo aqui os bastidores um pouco desse nosso trabalho, né? Dessas nossas discussões aqui, enfim. Mas só para deixar claro, eventualmente, quem está aqui assistindo, acompanhando conosco esse webinar, né? A gente vai ter um primeiro grande rodada aqui de perguntas, né? Um provocando aqui o outro, no bom sentido de perguntas que levem realmente a conteúdos interessantes para você que nos assiste, mas também no final e durante, vocês podem colocar suas perguntas aqui no chat, né, nos comentários, e a gente vai também abrir para responder essas perguntas aí, passado esse bloco inicial. Fechado? Vamos nós, então? Vamos botar a bola em campo? Então, Paulo, me permita aqui, você é um cara que tem implementado muitos planejamentos estratégicos, é um cara que de estratégia entende pra caramba, e eu queria te perguntar, assim, com base na sua experiência, né, nos últimos anos, enfim, o que é que você tem visto como sendo os maiores desafios que as empresas têm enfrentado quando o assunto é estratégia? O que é que você poderia botar na mesa para a gente conversar? Primeiro dizer que esse é um tema amplo, né? Então, se a gente tem ideia, a gente tem uma disciplina no curso da graduação, ou na cadeira de administração, ou mesmo nas pós-graduações, que é focado só em estratégia. Às vezes, programas executivos, né? Olha aí a Jacilane Ramos. Boa noite, Jacilane, tudo bem? Os programas executivos, né? Que a gente também tem um período longo para trabalhar esse tema. Mas uma coisa que a gente observa muito, e aí eu vou focar muito mais na prática, né? Que eu acho que o momento aqui a gente está discutindo e trocando ideias, compartilhando aqui mesmo, para poder a gente alinhar esses conceitos com a experiência de vocês também. Estou aqui para aprender, né, também junto com vocês. Então, um dos maiores desafios que a gente observa está relacionado a como traduzir essa estratégia dentro da organização. Não só no nível lá da direção, né, no nível dos líderes, ali no nível mais estratégico, mas como isso é desdobrado no nível tático, no nível operacional. E esse é um dos grandes desafios. Quando a gente vai observar a estratégia da organização, ora, está muito fechada ali, um grupo, e aí, muitas vezes, esse grupo não consegue descer os objetivos, né, sair desdobrando esses objetivos, e aí, o que é que acontece? No lugar de estar delegando, tem aquela famosa palavrinha que o pessoal fala muito no mercado, né, você delarga. Né? Você tem lá os objetivos, tem suas metas, no nível mais corporativo, estratégico, e termina que a equipe lá tem que se virar para pensar numa solução, construir o plano. E eu tenho feito muito, aí é um desafio nas consultorias, em trazer oficinas, workshops, para levar esses dirigentes também junto com as equipes, para construir essa estratégia, para desdobrar essa estratégia, traduzir essa estratégia em termos operacionais. E aí eles começam a perceber que não é tão simples assim. O que está no discurso, quando vai para a prática, tem um diferencial muito grande. E ainda tem um detalhe, porque hoje o grande desafio, como eu estou falando da tradução, é justamente a execução dessa estratégia. A estratégia em si talvez não seja nem algo mais tanto assim que gera aquele medo. Alguns autores falam até da questão da commodity. Hoje você compra uma estratégia, né? Você vai lá, compra uma consultoria, paga, traz uma estratégia, ou vai em termos de mercado, procura um modelo que está sendo aplicado, está funcionando, né? E aí você traz isso para dentro da organização. Agora, traduzir isso para a realidade daquela organização, né? E, ao mesmo tempo, conseguir fazer com que as pessoas executem exatamente o que está ali dentro do plano, aí já começa a ter um grau de complexidade. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Tem vários fatores que podem influenciar, que se a gente for abrir aqui, aí é uma área que eu sou apaixonado, assim, essa área da estratégia, e, assim, ela é bem transversal, né, comunica com todas as áreas, tá? Mas, assim, eu acho que no primeiro momento, quando a gente entra na organização, o olhar é muito como isso está sendo traduzido, né?
E outra coisa, você quer saber onde está a estratégia de organização? Você olha para onde eles estão alocando os recursos. Não é só recursos físicos, recursos financeiros, recursos humanos, capital intelectual, intangíveis, para onde estão alocados esses recursos? Como esses recursos estão sendo coordenados dentro da organização? Como os papéis estão sendo definidos lá dentro? E, principalmente, uma parte que não pode faltar, que é como está sendo controlado o desempenho e os resultados. Né? Daí, quando você tem isso aqui, aí você tem um conjunto um conjunto aí de desafios que, se for trabalhado, claro, não é algo que não possa ser feito nas organizações. Tem que ter essa paciência de fazer, né, passo a passo, não pular etapas, né? Tem que ter um método, não pode estar pulando etapas. E aí você, seguindo esse método, envolvendo as pessoas nessas atividades, engajando, claro, é muito importante o engajamento, muito importante. Maravilha. E tornar palatável, né, Paulo? Compreensível para a pessoa que está lá no último nível operacional, fazer até que ponto aquilo lá em cima faz sentido para ela e vai impactar no seu dia a dia, na sua vida, seja financeiramente ou não, enfim, trazer sentido para o operacional também, né? Do estratégico para o operacional. Isso. E às vezes até tem que ensinar essas pessoas para poder elas conseguirem traduzir isso também, entender isso, interpretar, internalizar esse conceito. Porque às vezes você quer que a pessoa entenda, ela faz cara de paisagem, né? Sim. Balança a cabeça ali, diz que entendeu. Na frente do chefe, né? Para fazer né? Claro, eu vou perder ali tem meu cargo, meu salário ali em jogo, então assim, eu tenho que correr atrás. Tem que dar um jeito. Mas aí, quando eu vou lá para o meu dia a dia, eu vejo a dificuldade. Porque aí eu tenho que desdobrar isso e, às vezes, você só saber o conceito não resolve. Não resolve. Só saber. Você tem que saber fazer. Fazer é diferente de você só ter o conceito, a teoria. Né? É por isso que é muito importante o papel do líder nesse processo, para, junto com a equipe, fazer as coisas acontecerem. Né? Maravilha. Meu amigo André, cara, deixa eu fazer uma pergunta para você, que é uma pergunta que aparentemente você vai dizer se é mito ou se é verdade, tá certo? Dizem as pessoas, né? E aí você vai confirmar ou não, até que ponto, quando você começa a implementar uma gestão por processos, né? Até que ponto a empresa se torna burocrática? Isso é uma verdade, isso é um mito? Eu queria que você comentasse isso, né? Que é a sua especialidade, uma das suas especialidades, a parte de gestão de processos. O que é que você me diz sobre isso? Isso é um grande mito. As pessoas, quando começam a falar de processos, às vezes por algumas implementações não muito bem certas, por algumas falhas de comunicação, às vezes associam com ISO, aquelas coisas, burocracia, é papel, é documento, é caixinha, vai ficar engessado. Muitas pessoas pensam dessa forma, e não é dessa forma, é justamente ao contrário. É claro que quando nós falamos de algumas unidades de negócio, alguns tipos de empresas, eu preciso ser extremamente seguir o processo e o by the book. Vou dar um exemplo. Indústria farmacêutica. Imagine o risco se não seguirem os procedimentos, os processos da melhor maneira possível. São vidas envolvidas. A mesma coisa acontece, por exemplo, na indústria aeronáutica. Ou até mesmo uma coisa do nosso dia a dia, né? Hospitais. Alguns hospitais de referência são exemplos de como seguir processos, procedimentos, de como fazer isso. Porque eu tenho risco, eu tenho vidas envolvidas. E é muito importante. Alguns negócios são mais sensíveis, né? Nesse aspecto, porque mexe diretamente com vidas, né? Enfim. Exatamente. Em contrapartida, para outras empresas, quando a gente começa a falar de gestão de processos, é justamente o contrário. Por quê? Quando eu consigo entender como que funciona a relação, quais que são as sequências de atividades, e eu começo a fazer um mapeamento disso, eu consigo ver, primeiro, quem são os atores envolvidos, quais são as áreas, ou eu consigo ver algumas coisas que eu tenho superprocessamento, eu tenho vais e vens, sem necessidade alguma, coisas que não agregam o processo. E o que a gente tem que pensar sempre é o que agrega valor ou não. Quando a gente pensa num processo, eu tenho atividades, eu tenho sequências de atividades que de fato agregam valor. E como que a gente pode traduzir agregar valor? É o que de fato transforma, o que transforma as entradas em saída. Mas no meio do caminho tem muitas atividades que não agregam os processos. E algumas dessas atividades são mandatórias. Então eu tenho regulamentação, e aqui não cabe o caso da gente entrar isso, que eu sou obrigado a fazer. Mas existem coisas que eu não preciso fazer. E eu começo a olhar essas coisas e eu começo a falar em eficiência. Eu começo a falar em desburocratizar.
É transformar as coisas de um modo mais fácil, né? É o contrário disso daí. Uhum. Show de bola, show de bola. E essa ideia, uma das coisas que eu sou fã, né, assim, da parte de gestão de processos, André, é que ela permite estabelecer o padrão de excelência que a empresa deseja e não necessariamente aquele que o operador, digamos assim, do processo faz, né, que é o seu estilo, a estilização, né, e isso para qualquer empresa que pense em padronizar, franquear ou expandir, isso realmente é um entrave, né, bastante grande, né? Não, tal isso que abordagem deu uma rodinha. Estão me ouvindo bem? Sim. Agora sim, deu uma pequena travada, mas pode seguir. Estamos te ouvindo, sim. Estão me ouvindo? Deu uma congeladinha. Não, perfeito. E isso que você falou é interessante. Quando a gente fala em processo, é tudo. O que eu entrego? E a primeira coisa que quando a gente fala de processo, a gente tem que ser eficaz. O processo, ele tem que entregar aquilo para que ele foi feito. Então, essa é a primeira coisa que as empresas têm que pensar. Pensar nessa questão de padronização, questão de qualidade, questão de escala, coisa que hoje a gente fala, né? Como que a gente ganha escala nisso? E quando você conhece o seu processo e você sabe o que está envolvido nele, quem são as pessoas, quais são os sistemas que você utiliza, e você consegue ver o seguinte, eu consigo dar vazão? Eu não consigo dar vazão? E aí eu converso com aquela questão da estratégia, né? O meu processo suporta a estratégia que eu tenho na empresa? Perfeito. O caminho que eu estou arrumando é o que eu aguento legal, entregar ou não? E essa conexão que você está trazendo isso é com a estratégia... Eu coloco lá na minha empresa que eu quero ser o mais rápido para entregar alguma coisa. Eu olho para o meu processo, eu olho para o meu maquinário, eu olho para os meus softwares, eu não vou conseguir entregar daquilo da melhor maneira. Ou até mesmo as pessoas estão bem treinadas ali dentro, as pessoas estão nos lugares certos, executando as atividades certas. Então a gente começa a trazer esse tipo de provocação para dentro de casa, né? Até porque, né, André, assim, quando a gente está falando de estratégia, a gente está falando de um posicionamento, de uma escolha, e depois que você tem esse posicionamento, essa escolha para entregar valor ao cliente, você precisa ter o como faz, né? E aí você desce para lá para o processo que você precisa ter esse sistema que vai fazer essa entrega. E aí se comunica bem com a estratégia, porque esse sistema, ele precisa também ele precisa estar claro, as pessoas precisam conhecer. Isso começa ali dentro daquele círculo, né, virtuoso, ali dentro da gestão, né? Você tem estratégia, processos, até chegar nas pessoas. Então, você tem a direção lá em cima, né, na estratégia, você tem o como faz, esse trilho, né, que deve ser seguido, até para poder você mensurar, porque se você não conhecer, você não tem como mensurar, né? Se você está chegando lá ou não, se você está alcançando os resultados, né? Você precisa ter esses marcos, né, esses milestones, né, essas etapas dentro dos processos para você acompanhar essas entregas, esses indicadores. E aí, acima de tudo, você tem aí o papel, né, do líder que precisa orquestrar tudo isso, né? Ele precisa estar atento, porque ele precisa estar orquestrando tudo isso e garantir que as pessoas conheçam os processos, conheçam da estratégia, saibam qual é a direção, saibam qual é o caminho, né? E aí tem esse combustível, né, que é essa energia para poder estar canalizando ali nas tarefas, para poder dar vazão aí para esses processos fluírem, né? E aí tem uma coisa que eu gostaria muito de ouvir o Adriano, que com relação ao papel desse líder, né? Como é que o líder ele tem que se desempenhar aí, né, para poder fazer essa estratégia acontecer, né, e essa relação aí também com o processo, né? Perfeito. Paulo, você até já adiantou um pouco, né? Eu poderia citar aqui vários papéis, né? Que, inclusive, durante as formações que a gente roda, eu costumo frisar, né? Eu decidi aqui para colocar no nosso bate-papo 2 papéis que, para mim, são vitais, tá? O primeiro que é um pouco do que você falou, daquele que orquestra, né? Porque a coisa ela não vem pré-configurada para engrenar. Ela precisa de alguém que faça esse engrenamento, digamos assim, tá? Então, um dos grandes papéis da liderança é realmente orquestrar as pessoas, os recursos, de modo geral, para que a coisa flua, tá? Então, é um papel que eu chamo de papel de articulador interno, tá? É aquele que vai realmente fazer com que onde a coisa não esteja travando, não esteja funcionando, ele vai lá e abre caminho para a sua equipe. Ele vai lá e destrava, digamos assim. Então, isso requer uma articulação interna com outros setores, requer, eventualmente, articulação com fornecedores. Então,
é um papel até certo ponto político, né? A gente vê muito falar de articulação política, mas nas empresas a gente sabe que tem muita política e tem coisas que funcionam na base do relacionamento. Se o líder, né, um gestor, não tiver a capacidade de se articular, de se conectar com os outros setores, certamente a sua equipe fica prejudicada. Então, esse seria o primeiro papel, Paulo. Um segundo papel, que para mim é vital, que está, né, no meio disso tudo, é comunicação. É um comunicador. A liderança é, na essência, um papel da comunicação. Né? Aqui é um líder que não se comunica, já diria o velho Chacrinha, né, da nossa época, se trumbica, né, alguém que vai ali dificultar mais do que facilitar as coisas. Então, alguém que se comunica de forma clara, de forma objetiva, seja de forma oral ou escrita, não importa, isso faz uma grande diferença. Porque quando o líder, que é o comunicador oficial da empresa, não o faz, alguém ocupa esse espaço. É como numa frequência de rádio, uma frequência, né, de transmissão, que, novamente, se não for ocupada oficialmente pela empresa, através das suas lideranças, vem a famosa... Rádio peão, né? A famosa rádio peão, né? Rádio corredor, rádio, enfim, rádio clandestina que não tem compromisso com a verdade, na maioria das vezes. E chega, né, primeiro nela, né? Chega primeiro nela e tende a boicotar, né, inclusive a execução da estratégia. Olha só que negócio, né, interessante. Ou dizer, não, esse processo não é bem assim, eu preciso ter que fazer de outro jeito. Então, é isso, sabe? Eu poderia aqui, novamente, frisar tantos outros papéis, mas esses dois, um de articulador interno e um de comunicador oficial junto à sua equipe, eu acho que é aí onde reside essencialmente os dois grandes papéis da liderança. E tem uma coisa que eu acho bem interessante, viu, Adriano? Essa diferença entre você fazer o que você gostaria de fazer, né? Quando a gente está olhando o papel do líder, você fala aí do líder que articula, que orquestra e tudo, ele tem que pensar num todo, né? Ele não pode pensar no que ele gostaria de fazer, ele tem que fazer o que de fato deve ser feito ali. O que é o melhor para a organização? O que é o melhor para aquela equipe, né? Qual é o tipo de comunicação que vai fazer de fato as coisas acontecerem ali? Tirar as vaidades, né? Tirar muita coisa aí que precisa ser trabalhado, lapidado, né? Dos problemas comportamentais. E sem isso dúvida. Já poderia resolver muita coisa, né? Sem dúvida. Novamente, né, a organização, em geral, as organizações são palco de egos, né? Egos e vaidades, né? Então, se você tirar isso aí, eu até costumo dizer, se o líder não atrapalhar, muitas vezes ajuda. E o não atrapalhar significa deixar o seu ego de lado, ao contrário, ressaltar o papel da sua equipe, exaltar e reforçar. Se ele for, né, como árbitro de futebol, se ele for ali discreto, né, um coadjuvante até certo ponto, e aparecer na hora que tem que aparecer, a coisa flui. Mas parece que o pessoal, às vezes, lê a cartilha de cabeça para baixo, né? Executa exatamente o contrário. Verdade. Agora, eu tenho uma curiosidade, assim, a gente está fazendo bem essa articulação entre as áreas, porque elas se comunicam, não tenha dúvida. Agora, quando eu falo de estratégia, a gente está sempre pensando nessa entrega de valor, né? Esse olhar para o cliente. E, assim, eu acho bem interessante a gente trazer um pouco da experiência aí do André para falar de como a gente faz essa conexão de processos e a experiência do cliente. É um tema que está sendo tão falado hoje, a experiência do cliente. E, André, seria bem interessante você comentar um pouco sobre isso, essa conexão dos processos com a experiência do cliente. Perfeito. Eu acho que eu vou começar pelo começo, Paulo, e falar qual que é o meu ponto de vista de o que é quando a gente fala de experiência do cliente. De uma forma bem rápida, é a prática de negócio de você entender e aprimorar a relação com o teu cliente. É você entender quais que são os pontos de contato, quais são os momentos da verdade que a tua empresa tem com o teu cliente, saber quais eles são e buscar a melhoria contínua, aprimorar isso, para a gente trazer satisfação. E isso está muito na moda hoje por várias coisas. Com a tecnologia que a gente tem, hoje as necessidades básicas do ser humano já estão praticamente sendo atendidas. E a gente sempre quer buscar experiências. E as experiências que nós temos hoje nesse mundo digital são cada vez experiências melhores e sem atritos entre as coisas. Um exemplo clássico, hoje, como que a gente pede um transporte, Uber. Se a gente pensar 10 anos atrás, como a gente pediu táxi, e como que era o processo de pedir o táxi. Então você ligava para uma central telefônica, alguém te atendia, alguém procurava um taxista e dizia, olha, em meia hora ele vai estar aí. Você não sabe qual que é o carro, quem que é, para onde que vai, e também não sabia o preço das coisas como elas são.
E hoje, como que é? A gente, em 3 cliques, a gente diz para onde que a gente quer ir, vê o carro vindo, sabe quem é e sabe quanto que vai dar. Então, as nossas experiências que a gente vai vivendo, outras coisas, por exemplo, como é o Netflix, a gente pensar na experiência de a gente comprar uma TV por assinatura. Você liga, torce para ter na tua região a cobertura daquela empresa, aí você tem que esperar, tem que ficar um período inteiro esperando para ligar, e ainda pode dar problema, você vai pagar um valor, se chover cai. Olha como que é a experiência. E depois vem o Netflix, que também em 3 cliques você coloca no teu cartão de crédito e você... Essas experiências que vivemos no dia a dia transformam isso, que é muito importante isso para o cliente, que a gente compara com empresas, com serviços que estão lá em cima. Quando a gente, por exemplo, compra algo na Amazon, em 2, 3 dias está na tua casa. E a gente compara, por exemplo, dos Correios, como às vezes é. Nossas comparações, consumidor, a gente foram aumentando. E quando a gente entender essas relações, a gente tem que entender o que supera essas relações quando a gente fala da empresa. E uma das principais coisas que entende isso são os processos. Se eu tenho um processo que está falhando, ou um processo que talvez não faça mais sentido, um processo que seja penoso para o cliente. O processo é excelente para a empresa, porque a gente não tem esforço nenhum. Mas para o meu cliente é uma saga ele resolver aquele problema. Com a ampla concorrência que a gente tem hoje, e uma coisa que o pessoal fala, né? Hoje o nosso concorrente, às vezes, não é quem oferece o mesmo serviço que a gente. É um outro serviço. É o que se chama de pocket share, né? A empresa, o consumidor, ele vai escolher onde ele vai gastar o dinheiro dele. E ele vai gastar onde que ele veja valor, aonde que ele tenha um serviço melhor agregado, onde que ele seja bem atendido. E para eu fazer isso, eu tenho que olhar criticamente para dentro de casa. Opa, então, quais que são esses pontos? Olha essa jornada do cliente. Do momento em que ele conhece a empresa, do momento que ele usa, do momento em que ele paga o pós-venda desse serviço. Como que isso funciona? Quais que são os meus processos? Aonde que eu estou errando? E aí eu melhoro para aprimorar cada vez mais isso. E reter. Reter um cliente é a melhor forma que a gente tem hoje. É infinitamente mais barato você reter um cliente do que conquistar um novo. E se você retém um cliente, ele é um fã teu, nada melhor do que isso. As pessoas, hoje em dia a gente vê muito isso, né? Até o Kotler fala no último livro dele, no Marketing 4.0, né? Que a gente hoje não basta uma empresa falar, eu sou a melhor, eu tenho a melhor. Porque a gente vai pedir informação, a gente vai ver com os nossos pares. Quantas vezes a gente vai lá no Google e procura uma empresa? Pode ser um mecânico da tua esquina, e você vê qual é a recomendação. Você vai fazer uma viagem, você se leva em consideração a empresa dizer que tem 5 estrelas, ou você vai lá no Booking, no TripAdvisor, e vê pessoas iguais a você que mostram qual foi o relato dela. Então, isso mudou. Então, quando eu trato muito bem o meu cliente, ele vira o meu promotor, eu já tenho uma economia gigante de marketing, de publicidade, porque eu tenho um boca a boca positivo. E o contrário é verdadeiro. As pessoas falam muito mais para as outras quando são mal atendidas do que quando são bem atendidas. Sim. As pessoas reclamam, isso é do ser humano, né? As pessoas reclamam mais. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que evitar essas reclamações e buscar esses meus promotores, as pessoas que são os meus fãs, porque eles têm uma experiência boa comigo. Até porque essa é uma máxima que já tinha antes, né, André, que você falou, né, de quem gosta geralmente compartilha com poucos, quem não gosta divulga para muitos, mas isso era coisa no offline. Hoje as redes sociais vieram amplificar absurdamente isso, né, expor num nível muito maior, e a diferença é que agora a gente não olha só para isso, mas para outros fatores, como você colocou aí também, a experiência, né, durante o pós-venda, né, não só durante a venda, mas também o pós-venda. A gente fala experiência do cliente, não é só na jornada de compra, né, mas também na entrega do serviço do produto. Né? Em tudo isso, né? E agora a gente começa a falar de algumas coisas interessantes. Quando a gente fala de experiência do cliente e processos, a gente tem outros temas, que é uma questão de cultura. Eu tenho que ter uma empresa voltada com a centralidade no cliente. Porque quando eu não tenho o processo definido, porque existem coisas que a gente vai definir um processo daquilo que é core, mas às vezes pode ter um problema, pode outro. E a pessoa, o meu colaborador, ele precisa tomar uma decisão, resolver algum problema. E isso faz uma parte de cultura.
cultura organizacional. E de longe, quem que é o patrocinador da cultura são os líderes das empresas. Então, isso tem que estar muito comprado na liderança. E até eu pergunto para você, Adriano, como que o líder hoje ele pode ser mais inteligente, pode ser mais eficaz no seu dia a dia? Cara, pergunta excelente, André, porque assim, tudo começa com um bom planejamento, né? Quanto mais você investe em fazer as coisas de forma mais planejada, e não é por acaso que, quando se fala em planejamento, em qualidade total e tudo mais, a gente se remete aos orientais, ao Japão, enfim, que tem isso na sua cultura, né? Eles investem absolutamente muito mais em planejamento e menos em execução. A gente faz exatamente o contrário, a gente planeja muito pouco ou planeja mal, gasta tempo para executar e para refazer, que é o retrabalho, que é a pior coisa possível, tá? Então, primeiro é trabalhar com muito planejamento, né? E segundo, uma coisa que é uma coisa que você tem bastante conhecimento, que é a história de analisar dados, né? Ter indicadores, ter métricas, poucas, mas que façam sentido na mão. Então, é trabalhar com a chamada inteligência, não só de mercado, mas a inteligência interna, com o seu BI, né, da sua operação de alguma forma, para poder trabalhar isso, né, com mais inteligência e menos esforço. Tá? Engajando a equipe, porque aquela história, eu não me comprometo, eu não me engajo naquilo que não faz sentido. Então, a gente volta para a comunicação. Se eu, líder, estou me comunicando, fazendo dar sentido para aquela operação, eu chamo a minha equipe. Chamando a minha equipe, diminui o meu esforço geral de entrega, né? E faço com que a coisa flua. Então, é isso, é trabalhar com mais inteligência, menos esforço, somando planejamento e somando uma boa análise de dados. Eu acho que é esse cenário que eu acabei de resumir aqui, que, na minha visão, trabalhar de forma mais inteligente desse jeito. E as coisas têm que fazer sentido, né, para o colaborador, porque, às vezes, a gente conversando, muitas vezes, no mercado, alguns empresários, aí sai um jargão, alguma coisa assim de dizer que o colaborador segue o líder, segue a empresa, aquela coisa toda. Mas hoje, se a gente pegar essas novas gerações, né, colaboradores estão chegando, eles seguem, não é o líder, não é a empresa, eles estão seguindo um propósito, uma causa. Né? Então, cabe o líder saber traduzir isso, colocar a clareza ali, algo que faça sentido. Né? Aí vem todo um alinhamento agora dos objetivos individuais com os objetivos organizacionais. Né? Então, esse fit, né, da cultura da organização, esse encaixe aí, é muito importante para que as pessoas se sintam também bem. O engajamento, ele acontece, não, a pessoa vai dar o melhor de si, mas ela precisa ter essas outras situações bem alinhadas. A direção, elas precisam saber onde vão chegar, quais são os objetivos, elas precisam saber com clareza, como elas vão trilhar, quais são os processos, né? Elas precisam saber como elas contribuem com o cliente. O André estava falando aqui de experiência, eu estava lembrando aqui de um conceito do Drucker lá atrás, há décadas atrás, o cara já falava sobre o job to be done, né? Como essa questão de trabalho a ser feito, né? O que é que o cliente vai buscar quando ele vai num local, né? Então, ele está buscando uma solução para ele. E muitas vezes a gente ainda tem mentalidade de pessoa do século passado, ainda pensando na produção em série, pensando como aquela velha frase do Ford, né? Você pode ter o carro da cor que você quiser, que tanto seja preto, né? Então, não estava preocupado com o cliente. E, às vezes, a gente se depara com isso. Né? Eu paro, às vezes, em algumas situações, na frente de um vendedor, querendo uma solução, e, às vezes, eu que vou e gero os questionamentos, as provocações para o cara trazer a minha solução. E, na verdade, essa pessoa deveria estar... O líder dentro dessa empresa deveria preparar essas pessoas para ter essa empatia, esse relacionamento, né? Para entender que, por exemplo, o cara chegou no supermercado para comprar uma carne, por exemplo, ele não está comprando a carne. Às vezes está comprando um jantar com a família, de noivado, ou um churrasco do final de semana. Ele vai comprar uma passagem aérea, ele não está comprando uma simples passagem aérea, ele está comprando, às vezes, um sonho. Né? Então, aí isso cabe uma relação muito forte aí com o olhar da estratégia. Por quê? Porque a estratégia é uma escolha, é um posicionamento. Né? E aí eu acho bem interessante, e aí é um assunto que, se a gente deixar aqui, vai rolar horas e horas, né? Porque vai abrir as avenidas aí, mas, assim, eu acho que é um tema bem intrigante, que eu acho que vale a pena a gente, inclusive, em outro momento, aprofundar um pouco mais sobre isso. Sem dúvida. Paulo, e se me permite, dois comentários, né? Um sobre isso que você falou por último, de olhar
como um todo, como o colaborador ele faz uma parte de uma engrenagem maior, e isso é muito importante, se ter essa visão holística. Isso, e os líderes têm essa missão de mostrar pro trabalhador dele, pro colaborador, que ele não está só apertando um parafuso. Qual que é? Para que aquilo serve? Isso é muito importante. E uma coisa que o Adriano falou, a questão de inteligência e de dados. E ele falou uma coisa bem interessante. Você não precisa ter muito indicador. Às vezes você está acostumado a ver algumas empresas assim que tem uns BIs lindos, tem indicador para tudo, mas aquilo não é funcional. Pensar no famoso KPI, né? O que é chave para o meu negócio? Quais são os indicadores que eu tenho que olhar ali? Esses aqui acompanhar. E aí a gente passa o início. Os indicadores, eles estão os indicadores para essa estratégia. E depois, esses indicadores, eles refletem os meus processos? Faz sentido? Isso aqui, esse indicador, ele é um indicador de fim ou de meio de algum processo que eu estou executando? E isso a gente começa a integrar toda essa visão nossa. Isso é muito importante. E quando a gente fala de integrar e de estratégia, falhas acontecem, né? Erros acontecem. Eu queria saber do Paulo quais são as principais falhas nas elaborações de estratégias que você vê nessa tua caminhada. Eita, esse tema aí é longo, hein? Mas assim, vamos simplificar. Se a gente pegar a estrutura do planejamento, a gente pode dividir em 3 grandes áreas assim, de atenção, que começando com a formulação, e depois vem a parte de implementação e controle, né, que a gente até citou inicialmente na primeira pergunta. Agora, se eu pegar a parte de formulação, a gente pode abrir um pouquinho e já ver que tem algumas falhas que acontecem ali. Porque eu preciso definir bem os objetivos, né? E, às vezes, as pessoas não conseguem fazer esse enquadramento, né, esse quadro geral de onde elas querem chegar à situação desejada. Seja por falta de alinhamento mesmo entre as pessoas, seja por falta de um método, ou falta de informação, conhecimento, mas a definição desses objetivos é o primeiro passo, porque eu preciso saber onde eu quero chegar. Agora, depois que eu sei a direção, sei onde eu quero chegar, aí eu vou ainda na formulação, para a construção do plano. Aí também surgem falhas, por quê? Porque as pessoas não seguem método. E por não seguir método, fica aquele Frankenstein, né? Aquela coisa, faz de um lado de um jeito, outro setor faz de outro, ou quando junta para fazer um ano, contrata uma empresa para fazer, outro ano faz sozinho, outro ano faz de outro jeito, e às vezes perde esse empilhamento, essa curva de experiência, né? E aí começa a fazer certinho, aí a coisa está muito difícil, aí vai deixando, vai muito mais para o fazejamento, vamos para ação, e termina não tendo um bom plano, né? E aí não para por aí, porque você, depois do plano, vem uma parte imprescindível, porque se você não tiver só o planejamento, ele não resolve. As pessoas acham que o planejamento é o documento. Planejamento não tem fim, é contínuo. Planejamento é processo, é contínuo. Agora, dele surge um produto, que é o plano estratégico, plano de ação, o mapa estratégico, os indicadores, painéis de bordo e tudo mais. Mas, a partir desse plano, eu preciso caminhar ali para a minha execução. Aí o bicho pega. Porque na execução, as pessoas agora têm que colocar a pele em risco. Né? E aí, cara, né, Paulo? Aí vamos agora para o papel da liderança com essa equipe. A equipe está preparada para colocar isso em prática? Não está, né? E aí vem várias coisas aí envolvidas que, se a gente for entrar agora, o tempo é pouco, mas assim, a gente pode aprofundar um pouco mais isso em outra oportunidade. E aí, além dessa parte de implementação, aí vem o fechamento que, assim, se você não mensura, você não gerencia. Frase aí de vários autores, eu acho que um dos mais citados é o Drucker, Peter Drucker, que ele fala que o que você não mensura, você não gerencia. Então, você tem que ter controle. Inclusive, o Gustavo, que está aqui nos acompanhando, fez exatamente esse comentário, né? Só gerencia aquilo que se pode mensurar. Só gerencia aquilo que se pode medir. Perfeito, Gustavo, isso mesmo. Boa.
Então, assim, a gente precisa ter a parte de controle, é essencial para tudo na vida. A gente precisa ter essa reguinha até para poder a gente saber se a gente está evoluindo. Inclusive, as equipes, elas precisam ter esse desafio. Tem uma área, teoria do desafio, dos desafios, que ela trabalha muito isso, né? Você ter, olha, eu preciso chegar aqui e o meu gap até chegar lá, eu preciso construir aqui meu plano, né? Para poder trilhar e chegar nesse meu objetivo. Chegou lá, aí eu paro aqui? Não, aí eu vou evoluindo, né? E aí eu preciso de processos, eu preciso da liderança, né? Então, assim, se a gente fosse resumir, eu chamaria de 4 grandes, as falhas principais, vamos agrupar em 4, tá? Seria a parte de definição de objetivos, né? Falhas relacionadas a isso, falhas relacionadas à construção de um plano, por falta de método, muitas vezes, falhas na execução, e falhas na parte de controle, principalmente em não saber diferenciar o que é controlável do que não é controlável. E só uma curiosidade, viu? Quando a gente faz nas oficinas o levantamento com os grupos, muitas vezes a gente pergunta assim, o que é que está mais impactando e tal, já aí o pessoal sai colocando os post-its e tudo, quando a gente agrupa tudo aquilo ali, o grupo percebe quase, eu pegar aí a maioria dos eventos, 90% ou até mais dos problemas que são levantados são fatores controláveis pela empresa. Sim. 10%, 20%. Já aconteceu o caso de 100% ser fatores controláveis pela empresa. É claro que existem fatores não controláveis no ambiente externo, mas muitas vezes as pessoas dão muita ênfase ao que não está no seu controle aqui, no seu domínio, e deixa de fazer o que é necessário ali no dia a dia, né? Nas rotinas, no operacional, né? Enfim, tem muita coisa, tá? Mas eu acho que esses 4 itens aí já tem bom trabalho aí ser feito, né? Maravilha. E nessa parte dos controláveis, né, Paulo, assim, o grande desafio em tese eu posso controlar quase 100% de tudo, né, mas eu vou na lógica do menos que é mais, né, ou um pouco do Pareto, que é um pouco, né, quais são as coisas que eu devo efetivamente controlar para gerar um resultado maior, né, o que eu devo priorizar? Então, mesma coisa que o André falou em relação aos indicadores, né, então é uma lógica que é uma máxima, digamos assim, que eu trago, né, para a minha vida pessoal, profissional, enfim, que menos é mais. Aquilo que você pode dar conta, se comprometer, aquilo, na verdade, a pergunta é o contrário, o que é que você não deve deixar de, né, perder de vista, né, de que está ali no seu radar o tempo todo. Então, acho que é uma coisa que sempre está presente, porque senão fica, nosso desafio é não superlotar de informações, né, fora tantas outras que a gente é bombardeado, mas é ser cada vez mais seletivo, é limpar a vista e deixar na frente aquilo que realmente faz sentido. E você aí faz um conceito de estratégia, viu, Adriano? Porque sim. Estratégia é fazer escolha. Sim, então, perfeito. Quando você faz escolha, principalmente do que você não deve fazer. Sem dúvida. Era exatamente isso que eu ia falar. Mais difíceis aí, inclusive, para seguir. Porque as pessoas tendem a querer fazer, as coisas vão surgindo, né? As demandas, as coisas, então vai perdendo foco, né? Verdade. Tem tudo a ver aí também com estratégia. Você ia comentar, André? Eu ia falar justamente o que o Paulo falou, até semana passada ou essa semana ele postou no Instagram dele a questão do foco, né, da importância do foco na estratégia. E voltando para esse tema, às vezes a coisa mais difícil é saber dizer não. E a gente olhando com isso ali, um gestor, ele tem que saber dizer não em alguns momentos. Às vezes você tem que olhar por um processo e saber, esse processo não é capaz de entregar isso. Eu não estou na maturidade ainda do negócio para fazer essa entrega. Isso é muito importante os líderes internalizarem, né? Não pode ser desculpa para não fazer, mas também reconhecer, talvez aí não seja o momento e ver a estratégia, igual você falou, qual que é a escadinha? Qual que é o ramp-up para eu conseguir entregar isso daí e ter isso no planejamento? E hoje em dia o planejamento ele é mais ágil, né? Eu não espero um ano inteiro. Eu não esperei em novembro do ano passado que em março desse ano ia começar uma pandemia e que nos últimos 7 meses mudou tudo. Sim. Então a gente não pode ficar engessado, né? Uma outra insight que a gente tem que ter. Perfeito. Já diria, né, Peter Drucker, uma das frases que ele também fala muito, né, em relativo ao planejamento, que as pessoas confundem planejar com capacidade de prever o futuro, e a pandemia está aqui para dizer absolutamente que isso não é verdadeiro, mas tem uma frase que ele diz o seguinte: planejar é tomar decisões no presente que vão ter impacto no futuro.
é sobretudo fazer escolhas agora daquilo que você quer ser e trilhar o caminho para chegar até lá, independente das circunstâncias. Tem que ter muito claro, muito nítido, que é uma coisa que o Paulo falou logo no início aqui desse nosso bate-papo, né? Muito bem, meus amigos, estamos chegando aqui já quase 1 hora de conversa vai, conversa vem, pergunta para cá e para lá. Quero só deixar claro aqui para quem... Primeiro, agradecer as pessoas que estiveram aqui comentando aqui, né, durante o nosso webinar, a Valéria, o Gustavo, todos aqueles que de alguma forma interagiram aqui conosco. Ainda estamos abertos a perguntas, né? A ideia agora é justamente essa. Se alguém quiser comentar alguma coisa aqui, por favor, coloque aqui nos comentários no YouTube, né, no Facebook, quando está sendo transmitido, para que a gente possa interagir e ser desafiado, no bom sentido, a colocar coisas na mesa e conversar aqui, tá? Enquanto isso, como diria, né, na sala de justiça, nós vamos, então, nos encaminhando aqui para os nossos finalmente, né, chegando aí, como eu falei, a quase 1 hora de live. Eu queria, então, só que, enquanto eventualmente... E não vamos fazer spoiler, tá? Porque assim a gente vamos conversar bastante, a gente marca outro dia, bate papo também, nada de determinar, tem data para isso, data para aquilo. Vamos bater papo, vamos conversar, trazer os assuntos. Isso. Aceitamos sugestões de temas, eventualmente, que a gente não conversou aqui, que você possa botar para a gente aqui, nos desafiar no bom sentido, né? Vem cá, como é que essa situação aqui está acontecendo na minha empresa, como é que vocês aí resolveriam, digamos assim? Então, essa é a ideia. Tá? Bom, enquanto isso, então, vou só, como falei, estamos aqui nos encaminhando para os finalmente, e depois eu vou, inclusive, aqui colocar nos comentários um link, né, para quem quiser, eventualmente, continuar esse bate-papo conosco, não só aqui no YouTube, óbvio, mas também por outra rede social, né, pelo Telegram. Eu vou depois deixar aqui para quem quiser se juntar a nós aqui no grupo, onde a gente vai estar justamente nutrindo de conteúdos, de coisas relevantes, fazendo uma curadoria, eu acho que é uma palavra que a gente conversa muito, né, nos nossos bate-papos aqui de trabalho, que é selecionar coisas realmente que façam sentido, que agreguem valor para os negócios, tá? Então, daqui a pouco eu vou colocar aqui o link para quem quiser adentrar, digamos assim, no grupo aí do Telegram. Então, eu vou passar a bola aqui para vocês, André e Paulo, vejam aí a ordem. Só para umas palavras finais, obrigado a Valéria também aqui pela oportunidade de estar aqui conosco. Então, e a todos que tiveram, mas é isso. André e Paulo, por favor, fiquem à vontade e depois a gente faz o encerramento aqui do nosso webinar. Eu só tenho a agradecer a todo mundo que ouviu a gente até agora, participou desse bate-papo, agradecer vocês, porque aqui é uma conversa de amigos, e um assunto vai puxando o outro. E se dependesse da gente aqui, até meia-noite, ainda a gente ia falar que, não, continuamos esse assunto numa próxima conversa. Porque é fascinante esse mundo. Assim. E é muito melhor de ver isso daí colocado em prática. Então, quando a gente vê as empresas, as pessoas pegando esse conhecimento e executando, é aonde que a gente vê o valor disso. Então, se eu puder dar uma dica, um comentário, ouça aquilo que veio, que te provocou, volte para o seu dia de trabalho, volte ali e vê o que a gente pode melhorar, onde que a gente melhora na estratégia, como que a gente pode melhorar na liderança, que processos a gente pode arrumar. E no mais, um agradecimento aos dois, tá bom? Uma boa noite, aproveito e já deixo uma boa noite para todo mundo. Beleza, André. Paulo? Olha, tem uma coisa que também a gente vai trabalhar, além da curadoria, né? É muito esse conceito de trilhas, né? Despertar muito essa ideia de trilhas de aprendizagem, né? Porque, principalmente fornecendo caminhos, né? Para que as pessoas possam fazer as suas próprias escolhas de aprendizagem. Acho que isso é uma contribuição muito importante e que esse grupo aqui poderá trazer aí. E também interagir, né? A gente está à disposição aqui para ouvir todo mundo, né? As contribuições são bem importantes. Na área de estratégia, uma coisa que eu gosto muito, que vocês vão escutar muito eu falando, são os 3 Cs da estratégia, que eu acredito que se você for pensar em estratégia, você pode trazer isso também para o seu dia a dia, mas se eu falar desses 3 Cs de forma resumida, primeiro, concentração. Se você quer fazer algo, você tem que ter foco, tem que ter uma direção, e concentrar nisso aí. Né? Então, eu gosto muito de estar postando algumas coisas desse sentido, né? Além da concentração, vem a consistência. Porque muitas vezes você até desenha uma boa estratégia, mas você não tem a consistência de colocar isso no dia a dia, né? De ter a paciência de estar executando e também saber que os problemas, ele não é exceção, são regras.
O líder está aí para isso, as pessoas estão aí para isso. Uma vez eu cheguei na organização, aí as pessoas falam um problema, eu digo problema oba, porque se não tivesse problema, não precisaria ter você aqui, né? Exatamente. E aí você tem que ter a consistência em estar executando aquilo sempre da melhor maneira possível e não parar. Tem que continuar, né? E aí vem também o conceito da congruência, né, que os americanos chamam do walk the talk, né, que é o discurso com a prática, né? Você fala, você faz. Você tem que respirar isso. Você quer ser líder, é uma escolha, né? Você quer trabalhar com estratégia, é uma escolha. Você quer trazer conceitos de processo, é uma escolha para dentro da organização. Você não pode terceirizar isso. Por mais que você traga especialistas para apoiar, para dar suporte, ótimo. É muito bom para agregar valor dentro da organização, mas você tem que traduzir isso e, principalmente, fazer com que isso vire não só discurso, mas a prática, né? E aí a gente vê que a estratégia, ela precisa ter esses 3 itens, assim, fortemente sendo aplicados. Concentração, consistência e congruência, né, que é muito importante. Maravilha. Show de bola. Boa noite aí para todos. E a gente está aqui à disposição. Entra na rede social da gente. Isso, tá? Procura a gente no LinkedIn, no Instagram. Já está aqui, Paulo, o link aqui para o grupo no Telegram. Acabei de colocar aqui nos comentários. Quem quiser, né? Novamente, é só conteúdo profissional para que a gente possa estar entregando, fazendo essa curadoria, entregando conteúdos aí nesse canal, dentre outros aqui, além também no YouTube, tá? Você falou uma coisa interessante aí, Paulo, só também aproveitando para fazer minhas palavras finais aqui e também, primeiro agradecer também a oportunidade desse primeiro bate-papo, de vários outros que a gente vai poder fazer por aqui, mas o que você falou, né, no caso da liderança, eu tenho até um vídeo no canal no YouTube que eu falo assim, por que um gestor ganha mais, né? Por que ele ganha mais? A resposta mais óbvia é porque ele tem mais responsabilidades e coisas do tipo, mas não é só por isso, né? Mas ele é pago principalmente para pensar em estratégias, não só ele pensar, mas provocar isso na equipe, fazer a equipe pensar junto com ele. Segundo, para tomar decisão, é aquela coisa, né? Eu gestor pago para tomar decisão e toda decisão envolve risco. Então, se você não quer ser um estrategista, não quer tomar decisão e não quer correr risco, não seja um gestor, né? Deixa para quem queira, vá, seja um técnico, muito bom técnico aí, a famosa carreira em Y, né? Siga o braço técnico, siga a sua vida como um técnico, mas não atrapalhe quem queira efetivamente ser um bom líder, um bom gestor. Muito bem, meus amigos. Então, queria aqui, mais uma vez, assim, agradecer a oportunidade. Foi um papo excelente, aí, quase literalmente 1 hora aqui de conversa. E a todos que nos acompanharam aqui, Alain, obrigado também pela presença aqui, pela participação. E a todos que estiveram conosco aqui nessa quase 1 hora. Já ficando aqui o convite, fiquem atentos nas nossas redes sociais aqui, Instagram e etc., que vocês vão estar acompanhando muitas novidades daqui para frente. Muita coisa boa vai estar acontecendo aqui, capitaneada por esses 3 que vos falaram, tá bom? Grande abraço, uma boa noite, fiquem com Deus e até breve. Boa noite. Boa noite.